Muito bem, pessoal, vamos então a mais uma videoaula nossa, né? Do nosso curso básico aqui de ASP.NET Core, usando aqui o padrão MVC, o padrão Razor Pages, né? Vamos então continuar aqui o nosso CRUD, como nós comentamos na aula passada, vamos fazer aqui a listagem dos nossos usuários e também a parte de nós excluirmos e editarmos os usuários. Para essa sequência aqui, para essa continuação do nosso curso, nós vamos adotar o padrão Razor Pages e as controllers, caso sejam necessárias. Então, continuando aqui, vamos criar uma nova Razor Page, então, para ser o nosso listar todos os usuários, eu vou chamar ela de index. Ou melhor, eu vou chamar de usuários. O ideal seria que, se o nosso projeto ele começar a crescer bastante, né, a gente crie uma pasta aqui dentro de Razor Pages para separar os nossos projetos, né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com os usuários, o ideal seria que eu criasse uma pasta aqui, usuários, e aí eu coloco toda a listagem de usuários, todo o CRUD completo ali dentro. Aí eu vou fazer um cadastro de veículos, eu crio uma outra pasta de veículos e faço todo o CRUD ali dentro. Aí vai da organização de vocês, né? Da maneira que vocês acham melhor de trabalhar. Muito bem. Então, a nossa listagem de usuários aqui, vamos acessar o nosso usuários model. Você pode acessar tanto por aqui, né? Segurando Ctrl aqui e dando um clique em cima do nome da model aqui no seu Visual Studio. Ou, se você preferir, né? Aqui nas Razor Pages também, você pode clicar nessa setinha aqui e abrir a model por aqui também. Muito bem. Nós queremos que a listagem dos nossos usuários ela seja efetuada no método get, né? Porque nós queremos isso. Assim que o usuário carregar a página, a gente espera que os usuários sejam preenchidos ali na nossa view, né? Muito bem, mais uma vez então, nós vamos copiar aqui a nossa connection string, né? Vamos copiar aqui da tela de login, que ela é mais completa. Futuramente, nós vamos aprender a utilizar o Entity Framework Core. É bem importante a gente utilizar essas terminações Core, né? Porque elas são multiplataformas. O .NET Core é multiplataforma. Então, nós estamos desenvolvendo aqui inicialmente para o Windows, mas se você quiser pegar esse site e hospedar ele no Linux, hospedar ele no Mac, ele também é compatível. Por isso que nós gostamos tanto aqui do .NET Core. E futuramente, com o Entity Framework Core, todo esse código aqui, né? Essa declaração aqui da connection string, abrir a conexão, fechar a conexão, será bem mais simples e nós vamos utilizar aí futuramente nas próximas aulas. Aí nós passaremos refatorando o código e usando o Entity Framework Core. Então, muito bem, aqui na nossa usuários model, no método get, eu espero que os usuários sejam carregados ali na view. Para facilitar a nossa vida, eu vou criar aqui dentro do próprio arquivo da classe usuários model, eu vou criar aqui uma outra classe que vai chamar usuário view model. Essa nossa classe ela vai servir para a gente resgatar as informações do banco de dados. Então, basicamente, esse usuário view model ele vai ter os mesmos atributos aqui do nosso banco de dados, o ID e do tipo string o nome de usuário e a senha. Geralmente é interessante que nós não mostremos a senha aqui, né? Então eu vou excluir a senha, vou deixar apenas o ID do usuário, seu nome e seu nome de usuário. Muito bem, esse método aqui, como ele é assíncrono, né? Nós gostamos aqui de abrir a conexão de forma assíncrona, executar tudo de forma assíncrona. Vamos mudar aqui a assinatura do método. Importar aqui o System.Thread.Tasks. Muito bem, a nossa connection string já está correta aqui. Nós vamos realizar agora um select na tabela usuários de todos os usuários. Então, nós não precisamos aqui desse where. E para que nós possamos passar para view os nossos usuários, se a gente fosse fazer no padrão MVC, como que a gente iria fazer, né? Passar o nome da view aqui, vírgula,
a nossa lista de usuários. Ou, se o nome da view é o mesmo da controller, né, no caso home, então nós iríamos passar aqui apenas a nossa lista de usuários. No padrão Razor Pages é um pouquinho diferente, né? Nós precisamos novamente criar uma propriedade aqui em cima que vai ser uma lista dos nossos usuários. No caso, vai ser uma lista aqui para a gente de usuário ViewModel para facilitar a nossa navegação. Então eu vou criar uma lista aqui de usuário ViewModel e vou chamar de usuários. Essa lista, ela não precisa daquele atributo bind, porque ela não vai ser capturada a partir da view, né? Ela não vai vir da view aqui para o nosso método get. Ela vai sair do método get e vai ser preenchida na view. Então a gente não precisa dar o bind nessa propriedade aqui. Então muito bem, vamos listar todos os usuários. Vamos mandar executar de forma assíncrona. Muito bem, aqui nós vamos trocar por while, enquanto puder ser lido. Acho que esse método não permite que ele seja assíncrono, sem problemas. Muito bem, vamos apagar esse corpo aqui. E no caso agora, como nós vamos preencher a própria view, né, que é essa view usuários aqui, então nós não precisamos de nenhum retorno, porque como nós já vimos na aula passada, né, o padrão Razor Pages, esse método onGet ele já entende que é para retornar os dados na view que tem o mesmo nome da model. Então no caso usuários model, ele vai retornar os dados aqui para a nossa view usuários. Muito bem. Então, depois nós voltamos aqui no nosso método onGet. Por enquanto, o básico é isso daqui. Vamos voltar aqui na nossa view, então. Vamos efetuar um if aqui para verificar na nossa model se a lista de usuários ela veio preenchida, né? Se ela não veio preenchida, nós vamos mostrar uma mensagem aqui na tela. Pode ser um H1 mesmo, com a classe TextCenter aqui do Bootstrap. Nenhum usuário encontrado. Eu vou diminuir um pouco, porque eu acho que o H1 fica muito grande. Vou colocar um H2 então. Então, se os usuários eles existem no banco de dados e foram retornados aqui pelo nosso método onGet, nós vamos realizar então um forEach. Antes do forEach, para que os dados fiquem melhor organizados, nós vamos criar uma tabela. Essa tabela vai ter algumas classes do Bootstrap aqui também. Apenas para estilizar um pouco aqui a nossa tabela. Vamos criar o cabeçalho. Nós vamos ter aqui as colunas ID, nome e usuário. E vamos criar também uma coluna vazia aqui para ser os nossos botões de ação, que no caso serão excluir e editar. Muito bem, aqui vamos criar agora o corpo da nossa tabela e aqui dentro do corpo da nossa tabela nós vamos realizar o nosso forEach para preencher linha a linha cada usuário. Então aqui vamos dar o forEach no model.usuários e o nome da nossa variável vai ser usuário. Bem, aqui vamos mostrar o ID do usuário, seu nome, o nome do usuário e vamos criar aqui um link. Por enquanto ele vai ficar sem o ASP Page aqui, vamos apenas adicionar umas classes de botão nele. Vou colocar do tipo warning e aqui eu vou escrever editar. Vou criar mais um do tipo danger e vai ser o remover. Muito bem. Aqui
é o nome e aqui é o nome de usuário. Muito bem. Voltando aqui na nossa model, nós precisamos agora inicializar essa lista, porque ela começa inicialmente como null, né? Nullable. Nós vamos inicializar essa lista para uma lista vazia e aqui nós vamos inserindo na nossa lista cada registro que vier a partir do banco. Então vamos adicionar aqui um registro usuário viewModel. Então o usuário viewModel pede um ID, que vai ser o nosso header getInt32 na posição 0. Como é que nós sabemos a posição? Só olhar no nosso banco de dados. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então na posição 0. O nome é o nosso header, nosso data header, getString na posição 1. E o nome de usuário, nosso data header, getString posição 2. É importante nós sabermos o tipo de dados do atributo de cada coluna, né, do banco de dados. Porque se nós declararmos aqui de forma errada, o código vai dar uma exceção. Muito bem, dessa maneira vamos rodar aqui o nosso projeto e ver qual é o retorno aqui da nossa view. Só lembrando que agora a nossa view ela é /usuários. Então vamos lá, /usuários. Já temos aqui os nossos dois usuários. Vou deixar as duas views aqui abertas, né? /usuários. Então, se nós cadastrarmos um novo usuário aqui, ele já vai automaticamente retornar para a gente o JSON, né? E já vai automaticamente aparecer aqui na nossa listagem. O editar e o remover, ele ainda não funciona. Nós vamos programar ele aqui logo em seguida. Um único detalhe que nós esquecemos aqui, desde a nossa primeira videoaula, né? Nós abrimos a conexão com uma SQL e ela fica aberta. O ideal é que depois que a gente pegou as informações que a gente precisa, a conexão ela seja fechada. Então, nas ações passadas que a gente fez nas outras aulas, né, fica de lição de casa para vocês fechar a conexão com o banco de dados, porque ela acabou ficando aberta, né? Isso não é muito bom para a performance do nosso código. Mas aqui na nossa listagem, vou mostrar para vocês como nós fazemos, né? É bem simples, é só dar um close async. Então, no nosso MySQL Connection aqui, nós vamos dar um close async. Só isso. Muito bem, vamos criar agora o nosso editar, que ele vai ser também mais uma Razor Page. Eu vou dar um nome para ela de editar. E aqui no editar, o onGet mesmo, ele pode efetuar para a gente aqui. Ele vai capturar para a gente aqui as informações, né, e preencher na tela. Depois nós vamos ter o onPost, que o onPost, o método post, ele efetivamente vai salvar os dados atualizados do usuário no banco. E nós vamos aproveitar essa Razor Page aqui e vamos criar um método aqui que vai ser, por enquanto, ele vai ser um get, embora isso seja perigoso. Ele vai chamar apagar, que vai ser para nós apagarmos os usuários. Então esse método onGetApagar, resumidamente, ele diz que essa página, essa editar model, quando receber um get que o handler for apagar, vai cair dentro desse método. Já já nós vamos entender o que isso significa. Então muito bem, aqui no editar model nós vamos precisar do usuário ID e nós vamos precisar de todos os atributos que estão aqui no cadastrar, menos a senha, né? A senha por enquanto nós não estamos atualizando. O nosso usuário ID, ele precisa também ter o bind a partir da view, o que é importante porque quando nós chegarmos aqui no post, né, nós não vamos ter esse cara aqui. Então a gente precisa trazer ele a partir da view.
Muito bem, vamos copiar aqui o nosso HTML da nossa view cadastrar e vamos jogar aqui na nossa view editar, vamos remover a senha. Muito bem, vamos mudar aqui a rota, né, URL, que agora ela vai ser /editar. E aqui no nosso formulário, vamos criar um input type hidden com ASP for ID, para nós capturarmos o ID do usuário. E quando nós enviarmos esse formulário via post, né, ele vai bater aqui e vai dar o bind novamente aqui, ele vai capturar novamente para a gente o ID do usuário, porque nós informamos ele ali na view. Muito bem, vamos mudar o nome do nosso botão para atualizar. Aqui o nosso método onGet, como nós vamos passar via URL, né, nós precisamos passar o parâmetro exatamente com o nome que está aqui. Então aqui na nossa listagem de usuários, vamos passar aqui o ASP page /editar e o ASP route ID, nós colocamos ali com letra maiúscula, né? Eu vou passar aqui o usuário.id. Já vou deixar pronto aqui o nosso remover, que o nosso remover ele também está dentro aqui da Razor Page editar, só que o page handler dele chama remover. Esse page handler é o nome que nós colocamos aqui, ó. Remover não, é apagar no caso, né? Apagar. E aqui é o tipo de requisição, que no caso vai ser um get. Depois futuramente a gente pode estar melhorando isso passando via post, né? Então, muito bem, vamos alterar aqui o page handler. Aqui da nossa listagem de usuários, o page handler é apagar. Ele também passa o usuário ID. Muito bem, aqui da nossa controller de login, novamente, vamos copiar aqui o nosso MySQL Connection. Vamos voltar aqui no nosso editar, na nossa Razor Page editar. Aqui no onGet, vamos colar ele aqui, vamos colar no onPost, vamos colar aqui no onGet apagar. Então, inicialmente, vamos transformar os métodos em assíncrono. Esse daqui eu não vou colocar o async aqui no nome do método, porque não tem necessidade. Se vocês quiserem, podem colocar também. Esse onGet ele vai selecionar na tabela usuários, onde o ID, aqui o nome do atributo é ID, né? O nome da coluna é ID, onde o ID foi igual a ID. Só isso que nós precisamos. E se existir, né, se retornar um valor, nós vamos preencher os outros valores aqui. Então, no caso, o nome, esse atributo aqui em cima, né, porque ele vai ser retornado na view. Esse nome vai ser o getInt na posição 1 e o usuário vai ser um getInt na posição 2. O restante aqui nós não precisamos. Só lembrando mais uma vez, nós abrimos a conexão, vamos fechar a conexão. Depois que nós pegamos as informações que a gente precisa. Então, continuando aqui, o método onGet vai preencher a nossa view com os dados. Aí, quando a gente der o submit do formulário aqui na nossa view editar, quando a gente der o submit aqui, então o método onPost vai ser capturado. O método onPost, ele precisa atualizar o usuário do banco de dados segundo as informações que a gente passou. Então, a nossa query ela vai ser um update, né? Então, um update na tabela usuários. O username vai ser o novo usuário que a gente informou. E a senha vai ser a nova senha que a gente informou. Na verdade, a senha a gente não está passando, né? A gente está passando só o nome. Então, vai ser o novo nome que a gente informou. Aqui nós precisamos de um where, onde o ID seja igual ao ID informado também, ao ID do usuário, né? Senão a gente vai atualizar o registro de todos os usuários no banco.
Então, muito bem, vamos executar a nossa query e mais uma vez nós vamos assumir que isso aqui deu certo. Por enquanto, nós vamos fazer dessa maneira, né? Vamos assumir que sempre deu certo essa query. Depois a gente pode estar aprendendo futuramente a fazer o tratamento de erros nesse caso. Então eu vou copiar aqui do nosso método cadastrar o nosso retorno, nosso JSON de retorno. E aqui no post do nosso método de editar, né, eu vou retornar também um JSON dizendo que o usuário foi editado com sucesso. Usuário editado com sucesso. Então, como nós vamos retornar um JSON, o retorno do método onPost tem que ser do tipo iActionResult. Muito bem, aqui no apagar, ele também vai retornar um JSON para a gente, dizendo que o usuário foi apagado com sucesso. Eu vou copiar aqui do método onPost, para a gente ganhar tempo, né? E aqui ele vai dar um delete na tabela usuários, onde o usuário ID é igual ao ID informado. Então, o usuário removido com sucesso. Vamos assumir que isso aqui também sempre vai dar certo. Muito bem, vamos rodar nosso projeto e verificar se nós obtivemos sucesso, né? Então, inicialmente, vamos clicar aqui no botão editar, vamos editar o usuário administrador. As informações vieram preenchidas, ou seja, o nosso método onGet aqui foi executado com sucesso. As informações vieram preenchidas, eu vou digitar aqui um update e vai chamar de admin2 agora. Atualizei, deu erro na execução da nossa query, vamos verificar o que aconteceu. Aqui no método onPost da nossa Razor Page editar. Aqui a sintaxe do update ela é com vírgula, né? Então é dessa maneira que nós devemos fazer, é com vírgula aqui para atualizar o nome. Muito bem, usuário editado com sucesso. Só olharmos aqui no banco de dados, nosso usuário foi atualizado. Muito bem, agora vamos voltar aqui na nossa listagem, atualizar a página e vamos remover esse usuário. Novamente, deu erro de sintaxe aqui, vamos verificar. Aqui faltou from, delete from usuários. Muito bem, usuário removido com sucesso. Então, se a gente voltar aqui, o usuário foi removido. Muito bem, pessoal, então por enquanto é isso. Nós fizemos aqui a edição e a remoção dos nossos usuários, né? Terminamos o nosso CRUD. Por enquanto nós temos apenas aqui um retorno em formato JSON e nós estamos abrindo manualmente aqui a conexão com o MySQL. Mais uma vez nós esquecemos de fechar a conexão. Então close assim aqui. Futuramente, nas próximas videoaulas, nós vamos aprender a capturar esse JSON na view, né? Sem a gente precisar redirecionar o usuário para outra página, ou seja, vamos utilizar o Ajax. Também vamos personalizar o alerta, né? Vamos mostrar uma mensagem bonita para o usuário, retornando essa mensagem aqui de forma mais elegante, né? Para chamarmos a atenção do usuário. E é isso, pessoal. E futuramente também, nas outras videoaulas, vamos também utilizar o Entity Framework Core para simplificar esse CRUD aqui e simplificar todo o nosso código. Muito bem, eu vou estar deixando para vocês também um link em breve do GitHub para que vocês possam clonar o projeto se desejarem para os seus estudos. Até a próxima aula.